Bem-vindo ao canal Karatê do Matheus. Sou muito grato a todos que têm me ajudado comprando o meu e-book O Karatê Além da Luta. O valor é pouco, mas tem me ajudado muito. A quem tiver interesse, na descrição do vídeo consta o link de venda do meu e-book e o link de vendas do meu site de camisetas e baby look. Agora, vamos para o conteúdo de hoje. Gente, vamos falar de uma coisa poderosa hoje. É uma força que não se vê, mas se sente. Ela mora no coração de cada dojo, de cada academia de artes marciais. Eu estou falando do Dojokun. Pense nele como um código secreto, uma promessa silenciosa que todo praticante faz. Não é só repetir umas frases bonitas no começo ou no final do treino, não. É muito mais profundo que isso, pode acreditar. É um juramento que conecta você a uma tradição de séculos, nascida lá no Japão e em Okinawa, em uma época em que a honra valia mais que a própria vida. É o DNA da arte marcial, aquilo que a torna especial e transformadora. Esse código não foi escrito em um livro de regras com caneta e papel. Ele nasceu do silêncio, da observação, do respeito entre mestre e aluno. Era sussurrado pelo exemplo, passado de geração em geração como um tesouro. Imagine só, um jovem aprendiz, olhando seu mestre, não via apenas os golpes, a técnica. Ele via a postura, a calma, a disciplina. Ele aprendia a lutar, sim, mas aprendia principalmente a ser uma pessoa melhor. O Dojokun é essa essência. É a alma do karatê, do judô, de tantas outras artes. É a prova de que o objetivo nunca foi só criar lutadores, mas forjar seres humanos de valor. No Japão feudal, a vida era dura, e a arte da luta era uma necessidade. Mas os grandes mestres perceberam algo incrível. Eles entenderam que a verdadeira força não estava nos músculos, mas na mente e no espírito. De que adiantava ser o mais forte, se você não tivesse controle, respeito, compaixão? O Dojokun nasceu dessa sabedoria. Ele se tornou a bússola moral dos guerreiros. Era o que diferenciava um simples brigão de um verdadeiro artista marcial. Era um lembrete constante de que cada soco, cada chute, cada movimento deveria ser guiado por princípios maiores. E essa promessa, pessoal, é o que faz a diferença. Quando um aluno entra no tatame e recita o Dojokun, ele não está apenas falando com as paredes. Ele está falando consigo mesmo. Ele está se comprometendo a buscar o seu melhor, a respeitar os outros, a ter coragem e a ser humilde. É um contrato de honra. Ele promete que vai usar a força que aprende ali para construir, e não para destruir. E essa promessa silenciosa, repetida dia após dia, treino após treino, vai moldando o caráter, transformando meninos e meninas em homens e mulheres de bem. É lindo de ver. Antigamente, a transmissão do conhecimento era uma coisa sagrada, de verdade. O Dojokun não era algo que você lia num manual. Ele era transmitido oralmente, do coração do mestre para o coração do aluno. Era uma conversa de alma para alma. O mestre não ensinava apenas como lutar pelo seu feudo ou pela sua vida. Ele ensinava como viver com dignidade e como morrer com honra, se fosse preciso. Os valores do Dojokun eram guias para todos os momentos, os bons e os ruins. Eram lições sobre coragem, lealdade, autocontrole e, acima de tudo, respeito pela vida. Era uma preparação completa para os desafios do mundo. A avaliação de um praticante ia muito além da sua habilidade de luta. Um mestre observava tudo. Ele via como o aluno tratava os colegas mais novos, como lidava com a frustração de um golpe que não saía certo. Ele via se o aluno era arrogante na vitória e se era digno na derrota. O caráter era a medida de tudo. De que adiantava um aluno que vencia todas as lutas, mas era desrespeitoso, egoísta e descontrolado fora do tatame? Para os mestres, esse aluno era um fracasso. A verdadeira vitória era formar alguém que fosse forte por dentro e por fora.
um pilar de integridade na sua comunidade. Essa herança era passada com uma seriedade impressionante. O aluno não era apenas um cliente que pagava uma mensalidade. Ele era um discípulo, quase um filho. Havia uma responsabilidade mútua. O mestre se comprometia a ensinar com toda a sua dedicação, e o aluno se comprometia a honrar esses ensinamentos com sua conduta. Era um pacto de confiança. O aluno entendia que carregar o nome da escola, o nome do seu mestre, era uma grande responsabilidade. Cada atitude sua, dentro ou fora do dojo, refletia diretamente na honra de quem o ensinou. Isso criava um senso de comunidade e de propósito muito forte. Por isso, o Dojo-kun era tão importante. Ele era o resumo de toda essa filosofia. Era o lembrete diário dos valores que sustentavam aquela relação. Ao recitar os preceitos, o praticante se conectava a essa longa linhagem de mestres e discípulos. Ele se lembrava de que não estava ali apenas para aprender a se defender, mas para se tornar parte de algo maior que ele mesmo. Ele estava ali para lapidar seu espírito, para aprender a controlar seus impulsos e para transformar a agressividade em energia positiva. A força era uma ferramenta, mas o caráter era a obra-prima. Que lição, hein? O dojo, gente, nunca foi só um ginásio. Nunca foi só um lugar para suar a camisa e aprender uns golpes. Pense no dojo como um lugar sagrado. É um templo. Um templo dedicado ao aprimoramento do corpo, da mente e do espírito. Desde o momento em que você tira os sapatos e faz a reverência na entrada, você está deixando o mundo lá fora. Você está entrando em um espaço onde as regras são outras. As regras são o respeito, a disciplina, a humildade e o esforço máximo. Cada detalhe, da limpeza do tatame à forma como você se curva para o seu parceiro de treino, tem um significado. Esse espaço foi projetado para ser um reflexo de uma sociedade ideal. Imagine um lugar onde todos se respeitam, independentemente da força, da idade ou da graduação. Um lugar onde o mais experiente ajuda o novato, com paciência e cuidado. Um lugar onde o esforço de cada um é valorizado, onde a superação pessoal é a maior vitória. Esse lugar é o dojo. Ele funciona como um laboratório para a vida. Ali você aprende a lidar com o medo, com a dor, com a frustração. Você aprende a confiar nos outros e a ser digno da confiança deles. É uma escola de cidadania, disfarçada de academia de luta. A disciplina dentro do dojo é fundamental. E não é aquela disciplina chata, de quartel. É uma disciplina que liberta. Quando você aprende a organizar seu kimono, a amarrar sua faixa, a chegar no horário, a ouvir em silêncio quando o mestre fala, você está treinando sua mente. Você está aprendendo a focar, a ter controle sobre si mesmo. Esse controle que você desenvolve para não se atrasar para o treino é o mesmo controle que você vai usar para não explodir em uma discussão no trânsito. A disciplina do dojo se espalha para todas as áreas da sua vida, organizando seus pensamentos e suas ações. E o esforço? O esforço. No dojo, você aprende que não existe atalho. Não existe fórmula mágica. O progresso vem com suor, com repetição, com dedicação. Vem com aquele dia em que você está cansado, mas vai treinar mesmo assim. É nesse esforço que a mágica acontece. Você descobre uma força que não sabia que tinha. Você ultrapassa limites que pareciam impossíveis. E essa sensação de superação é uma das coisas mais incríveis que a arte marcial pode te dar. O dojo é esse palco sagrado, onde com respeito e disciplina, você se esforça para ser, a cada dia, um pouquinho melhor do que foi ontem. Agora, vamos falar de um cara que foi um verdadeiro gigante, uma lenda. O nome dele é Gichin Funakoshi. Ele é considerado o pai do karatê moderno. Funakoshi não inventou o karatê, que já existia há séculos em Okinawa. Mas ele teve uma visão.
Ele viu que aquela arte de luta poderosa poderia ser muito mais do que uma técnica de autodefesa. Ele sonhou em transformá-la em um do, um caminho de vida, uma filosofia para formar pessoas melhores e construir uma sociedade mais pacífica. E para isso, ele precisava de um guia claro, de princípios que todos pudessem seguir. Funakoshi era um homem muito culto, um estudioso. Ele se inspirou em tradições muito fortes da cultura japonesa. Uma delas foi o Bushido, o código de honra dos samurais. Do Bushido, ele tirou valores como a coragem, a lealdade, a honra e o autocontrole. Ele também foi muito influenciado pelo Zen budismo, que ensina a importância da meditação, da mente calma, do foco no presente e da busca pela iluminação interior. Ele misturou essa sabedoria antiga com a prática do karatê. Ele queria que o karatê fosse um exercício para o espírito, tanto quanto era para o corpo. Com base nessas inspirações, Funakoshi organizou o Dojokun em 5 preceitos simples, mas muito profundos. Ele não criou as ideias do zero, muitas delas já existiam na tradição oral. O que ele fez, com sua genialidade, foi sistematizar. Ele criou uma versão clara, concisa e poderosa que pudesse ser facilmente ensinada e memorizada em todos os dojos. Ele queria que cada praticante, em qualquer lugar do mundo, tivesse acesso a essa bússola moral. Ele transformou a filosofia do karatê em 5 frases que ecoariam por gerações. Esses 5 princípios se tornaram o coração do estilo que ele fundou, o Shotokan, e influenciaram todo o universo do karatê. Funakoshi ensinava que o verdadeiro objetivo do karatê não era vencer uma luta, mas sim vencer a si mesmo. Era a batalha diária contra o próprio ego, a preguiça, o medo. Ele dizia: o objetivo final do karatê não reside na vitória ou na derrota, mas no aperfeiçoamento do caráter de seus praticantes. E o Dojokun foi a ferramenta perfeita que ele nos deixou para nunca esquecermos dessa lição. Um verdadeiro mestre que pensou muito além da luta. Então, quais são esses 5 princípios que o mestre Funakoshi organizou? Vamos olhar para cada um deles, porque eles são o mapa do tesouro, pessoal. O primeiro, e talvez o mais importante, é: primeiro, esforçar-se para a formação do caráter. Perceba que ele vem antes de tudo, antes da força, antes da técnica. O foco principal é se tornar uma pessoa boa, íntegra, com valores sólidos. É um compromisso diário de polir o seu espírito, de ser honesto, justo e compassivo. O karatê te dá as ferramentas, mas a construção do caráter é um trabalho seu, que acontece a cada escolha que você faz. O segundo princípio é: primeiro, criar o intuito de esforço. Em algumas traduções, aparece como fidelidade. É a ideia de ser leal e verdadeiro. Leal ao seu mestre, aos seus colegas, aos seus princípios. É dar o seu máximo em tudo o que você faz, não só no treino. É ter aquela garra, aquela determinação de não desistir. Quando você se compromete a treinar, você vai. Quando você começa um projeto, você termina. É a disciplina de ser persistente, de honrar sua palavra e de se dedicar de corpo e alma àquilo em que você acredita. É a força de vontade em ação. O terceiro juramento é: primeiro, respeitar acima de tudo. Respeito. Uma palavra simples, mas com um poder gigante. Respeitar o seu sensei, seus colegas de treino, o dojo. Mas vai além. É respeitar seus pais, seus professores, os mais velhos. É respeitar as regras, as leis e, fundamentalmente, respeitar a si mesmo. O respeito é a base de qualquer relacionamento saudável, de qualquer sociedade justa. No karatê você aprende a se curvar, um gesto de humildade e respeito. E esse gesto te ensina a levar essa atitude para todas as áreas da sua vida. O quarto princípio é um alerta. Primeiro, conter o espírito de agressão. A arte marcial te ensina a lutar, te dá poder. E com o poder vem uma grande responsabilidade.
Este princípio te lembra de que a força não deve ser usada por vaidade, por raiva ou para intimidar os outros. A luta é o último recurso. O verdadeiro artista marcial é pacífico. Ele tem o autocontrole para respirar fundo, para evitar um conflito, para usar o diálogo. A agressividade é um veneno, e o Dojokun é o antídoto que te ensina a controlá-la e a transformá-la em coragem e autoconfiança. É a diferença entre ser forte e ser violento. A beleza do Dojokun, gente, é que ele não fica preso dentro das 4 paredes do dojo. Ele foi feito para vazar, para transbordar e para te guiar em cada passo que você dá lá fora, no mundo real. Pense bem, de que adianta ser super disciplinado e respeitoso durante 1 hora de treino, se você sai dali e trata as pessoas mal, fura a fila ou dirige de forma agressiva? Não faz sentido, né? O treino no tatame é o laboratório. A vida real é a prova final. O Dojokun é a cola que une essas duas coisas, garantindo que o que você aprende na arte marcial se transforme em atitudes concretas no seu dia a dia. Vamos pegar o princípio do esforço. Por exemplo, no dojo, você se esforça para aprender um novo kata, para melhorar seu chute. Fora do dojo, esse mesmo espírito de esforço te ajuda a estudar para uma prova difícil na escola, a se dedicar a um projeto complicado no trabalho, a não desistir de um sonho. É a mesma energia, aplicada em áreas diferentes. O karatê te ensina a ter resiliência, a cair e levantar. E essa lição é valiosa demais para ficar só no tatame. Ela te fortalece para enfrentar os desafios da vida com mais garra e determinação. E o respeito? No treino, você aprende a respeitar seu parceiro, mesmo durante um kumite, uma luta. Você o ataca com controle para não machucar e agradece no final. Essa atitude de respeito ao próximo é fundamental na vida. É tratar o garçom com a mesma educação que você trata o seu chefe. É ouvir a opinião dos outros, mesmo que você discorde. É entender que cada pessoa tem seu valor. O Dojokun te transforma em um cidadão mais consciente e ético, alguém que contribui para um ambiente mais harmonioso, seja em casa, na escola ou no trabalho. O controle da agressividade é, talvez, o ensinamento mais visível. Um verdadeiro karateca é, na maioria das vezes, a pessoa mais calma em uma situação de conflito. Ele não precisa provar nada para ninguém. Sua confiança não vem da capacidade de brigar, mas da certeza de que ele pode se controlar. Ele aprende a usar a palavra, a inteligência emocional, para resolver problemas. O Dojokun forma pessoas que são pacificadores, pessoas que usam sua força interior para acalmar as tempestades, e não para criá-las. É levar a paz do dojo para o caos do mundo. E isso, pessoal, tem um valor inestimável. Hoje em dia, o mundo das artes marciais está diferente. A gente vê grandes campeonatos com transmissão pela TV, patrocínios, medalhas de ouro. A esportivização do karatê trouxe muita coisa boa. Deu mais visibilidade, atraiu mais gente para os dojos, criou ídolos e heróis para a garotada se inspirar. As competições são emocionantes, são um teste incrível para a técnica, para a coragem e para a estratégia do atleta. A busca pela vitória, pela medalha, pode ser um grande motivador para o treino duro e para a superação. Tudo isso é verdade e é muito positivo. Mas, junto com tudo isso, veio um grande desafio. Um risco que os mestres mais antigos já enxergavam. O risco de o foco mudar. O risco de a busca pela medalha se tornar mais importante do que a busca pela formação do caráter. Quando o objetivo principal vira o pódio, existe o perigo de o Dojokun se transformar apenas em uma formalidade. Aquelas frases poderosas, que deveriam ser um guia para a vida, correm o risco de virar só uma decoração. Algo que se repete no início do treino sem pensar, sem sentir, só para cumprir um ritual. E aí, a alma da arte marcial começa a se perder. Quando a competição é tudo, alguns valores podem ser deixados de lado.
O respeito pelo adversário pode virar rivalidade excessiva. A humildade na vitória pode ser trocada pela arrogância. O controle da agressão pode ser esquecido na ânsia de marcar um ponto a qualquer custo. Vemos, às vezes, atletas e até técnicos que perdem a cabeça, que desrespeitam árbitros, que não sabem perder. Isso é o oposto de tudo o que o Dojo-kun ensina. É quando a arte marcial vira só um esporte e perde a sua parte arte, a sua parte caminho de vida. O grande desafio para os mestres e praticantes de hoje é encontrar o equilíbrio. É possível, sim, ser um grande campeão e, ao mesmo tempo, uma pessoa de caráter exemplar. Um não anula o outro. Mas isso exige uma reflexão constante. Exige que o sensei, em cada treino, reforce a importância do respeito, da disciplina, do autocontrole. Exige que o atleta entenda que a maior vitória não é a medalha que ele pendura no pescoço, mas a pessoa que ele se torna no processo. O desafio é manter a chama do Dojo-kun acesa, brilhando forte, mesmo sob as luzes ofuscantes dos placares e dos pódios. Então, com todo esse mundo moderno, com as competições, com a pressa do dia a dia, por que o Dojo-kun ainda é tão importante? Eu digo para vocês, ele é mais vital do que nunca. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza o ter mais do que o ser. Uma sociedade do resultado imediato, do individualismo, onde o respeito e a paciência parecem artigos de luxo. Nesse cenário, o Dojo-kun funciona como uma âncora. Ele nos lembra de valores que são eternos, que não saem de moda: honra, esforço, respeito, autocontrole. Ele é um oásis de sabedoria em meio ao deserto da correria. O Dojo-kun é o que impede o karatê de se tornar apenas mais uma modalidade de luta, mais um esporte de combate qualquer. É o seu diferencial, a sua alma. É o que conecta a prática física a um propósito maior de desenvolvimento humano. Sem o Dojo-kun, o karatê seria como um corpo sem espírito. Teria os movimentos, a força, a velocidade, mas faltaria o coração, a consciência, a filosofia. É o Dojo-kun que garante que o praticante não está apenas aprendendo a quebrar tábuas, mas a construir um caráter inquebrável. Ele mantém viva a verdadeira essência da arte. Manter essa essência viva é a grande luta dos verdadeiros artistas marciais de hoje. É uma luta que não acontece nos tatames de competição, mas no silêncio de cada dojo, em cada aula. Acontece quando um mestre para o treino, para corrigir não um golpe, mas uma atitude de desrespeito de um aluno. Acontece quando um praticante, mesmo cansado, limpa o dojo após o treino, como um gesto de gratidão. Acontece quando um atleta campeão cumprimenta seu adversário derrotado com humildade e respeito genuínos. É nessas pequenas atitudes que a alma do karatê sobrevive. O Dojo-kun é, portanto, um ato de resistência. Resistência contra a superficialidade. Resistência contra a cultura do vale tudo. Ele nos chama para um caminho mais difícil, porém muito mais recompensador. O caminho do autoconhecimento, da disciplina e da construção de um mundo melhor, começando por nós mesmos. Ele nos lembra que a força mais impressionante não é a que vence o oponente, mas a que vence as próprias fraquezas. E enquanto houver um praticante que leve esses princípios a sério, a verdadeira alma do karatê estará segura e continuará a transformar vidas. E qual é o futuro do Dojo-kun? O futuro dele, gente, não está escrito em pedra. Ele não depende de federações ou de comitês. O futuro do Dojo-kun está nas mãos, na mente e no coração de cada pessoa que veste um kimono. Ele sobrevive não porque está pendurado na parede do dojo, mas porque alguém decide praticar seus valores. Ele vive a cada vez que um aluno mais graduado ajuda um iniciante com paciência. Ele vive quando um praticante respira fundo e evita uma briga na rua. Ele vive quando a disciplina do treino se transforma em melhores notas na escola ou mais foco no trabalho. O Dojo-kun é como uma chama.
uma chama que foi acesa há séculos pelos grandes mestres. Cada geração de praticantes tem a responsabilidade de manter essa chama acesa e passá-la adiante. Alguns podem deixar a chama diminuir, focando apenas na parte física ou competitiva. Mas sempre haverá aqueles que entenderão a profundidade da arte. Sempre haverá mestres dedicados a ensinar o caminho e alunos dispostos a trilhá-lo. São essas pessoas que garantem que a chama não se apague, que o conhecimento continue a iluminar o caminho de quem busca mais do que apenas lutar. Viver os princípios do Dojo-kun no dia a dia é o maior desafio e a maior recompensa. É lembrar de ser humilde mesmo quando se tem sucesso. É ter a coragem de defender o que é certo, mas com sabedoria e sem violência. É tratar todas as pessoas com o respeito que você gostaria de receber. É esforçar-se para ser a sua melhor versão, não para superar os outros, mas para superar a si mesmo. É um trabalho diário, uma construção constante. Não é fácil, exige atenção e vontade. Mas cada pequeno passo nessa direção te torna uma pessoa mais forte, mais equilibrada e mais feliz. No final das contas, o Dojo-kun é uma promessa que você faz a si mesmo. A promessa de buscar a perfeição do caráter. A perfeição é um ideal, talvez inalcançável, mas é a busca que importa. É essa busca que nos move, que nos faz crescer. E enquanto houver um homem, uma mulher ou uma criança em qualquer lugar do mundo que, ao amarrar sua faixa, se lembre dessa promessa e se esforce para honrá-la, a chama do Dojo-kun continuará a brilhar. E essa luz, pode ter certeza, tem o poder de mudar não só a vida de quem pratica, mas o mundo ao seu redor. Os